Olá, internautas da TV 61. Eu estou tendo a grata satisfação de estrear agora aqui com a professora Nair Bicalho o programa Educação em Direitos Humanos, que é o programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Estamos começando esse programa com a professora Aida Monteiro. A professora Aida Monteiro, ela é titular da Universidade Federal de Pernambuco, na qual atua nos programas de pós-graduação em Educação e em Direitos Humanos. Ela foi coordenadora da Rede Latino-Americana e Caribenha de Educação em Direitos Humanos e ela atualmente coordena a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. A professora Nair Bicalho é associada da Universidade de Brasília, UNB, e também é membro da coordenação da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Professora Nair Bicalho, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, professora Tudo bem. Aida? Tudo bem, João. Vamos aí. Então, a professora Nair Bicalho, ela preparou 6 perguntas para a professora Aida, para a gente começar, e eu vou passar a bola para ela, então, para ela começar a entrevista com a professora Aida. Então, boa tarde a todas e todos os ouvintes aqui da TV Expresso 61. Nós estamos hoje dando início a um programa que se chama Educação em Direitos Humanos. É um programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e, como primeira convidada, a nossa querida professora Aida Monteiro, que hoje é a coordenadora da nossa rede brasileira de educação e direitos humanos. Então, eu gostaria de saber, Aida, quais os motivos para a criação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos em 1995? Bem, antes de responder, Naí, eu quero cumprimentar todos, todas e todos que estão nos acompanhando através deste programa, um programa que está inaugurando, vamos dizer assim, através desse espaço alternativo Expresso 61, agradecendo ao jornalista João Negrão e toda a equipe que está aí, né, fazendo esse trabalho, pela importância que tem esses veículos de comunicação, que a gente chama veículos alternativos, para a gente poder ter alguns espaços que possamos realmente desenvolver e trabalhar ações numa perspectiva realmente democrática. Então, é com muita alegria e, ao mesmo tempo, a gente agradece. Agradece a todos vocês, né, que estão colaborando conosco com esse espaço. Bem, e aí dizer, né, a nossa querida companheira Nair Bicalho, essa grande amiga, militante, estudiosa do campo dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, que vem participando conosco dessa travessia e dessa construção, né? Não somente da rede, mas também de vários outros espaços. Então, Naí, é uma alegria estar contigo aqui também neste momento. Os motivos que levaram à criação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos em 95, nós estávamos procurando fortalecer um Estado que vinha justamente de uma história entre os períodos mais recentes, de um dos mais violentos que nós vivenciamos no Brasil, que foi exatamente o período da ditadura civil-militar, né? Um dos períodos, por sinal, mais longo da América Latina, né? Isso já mostra o perfil do que é esse país nosso, né? Que foi exatamente no período de 1964 a 85. Então, com as eleições que começam, né, a serem efetivadas. Então, aí, justamente, nós temos o final da década de 80, início da década de 90, com uma evolução muito grande, vamos dizer assim, dos movimentos sociais. Mas eram movimentos sociais que vinham justamente de um trabalho muito forte das militâncias. E nós não tínhamos, vamos dizer assim, um caldo cultural, maiores produções que pudessem nos ajudar
a exatamente, né, caminhar nessa perspectiva de fortalecer a democracia, que esse era o grande norte, né, dos movimentos naquele momento, e nós justamente pensamos aí justamente junto com vários amigos, com vários especialistas, e principalmente a nossa grande mentora, que foi a socióloga Margarida Genevoix, que justamente, né, nos motivou a criar a rede. A rede ela inicia com uma perspectiva de contribuir principalmente com as organizações não governamentais, né, exatamente para que nós pudéssemos ter um trabalho de maior fôlego, de maior, vamos dizer assim, participação, porque nós compreendíamos que no momento que nós pudéssemos fortalecer as organizações sociais, principalmente as organizações que tinham já iniciado trabalhos no campo da defesa dos direitos humanos, mas na perspectiva educacional, que nós poderíamos, sim, né, ampliar esse fortalecimento. E foi justamente nesse conjunto, né, de que a gente estava numa motivação realmente muito grande, né, pela perspectiva da construção de uma outra sociedade que pudesse justamente, né, as pessoas pudessem ter voz, ter voto, né, ter também uma participação mais ativa nas políticas públicas, e isso precisava de informação, precisava de capacitação. Então, foi assim que a rede foi se constituindo, né? E nós tivemos, né, naquele momento, uma participação de pessoas que tinham já um trabalho muito forte com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, sobre, vamos dizer assim, a coordenação, né, do Dom Paulo Evaristo Arne, mas com a grande colaboração da Margarida Genevoix. Então, foi aí nessa conjuntura e nesse contexto que a rede realmente foi criada, né, para exatamente nos dar, vamos dizer assim, maiores condições de desenvolvermos ações. Então, ela foi constituída como uma organização não governamental, uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e que a gente foi agregando, né, pessoas e fomos agregando principalmente também organizações, né, e movimentos sociais. E quais foram, então, Aida, as principais atividades que a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos ela realiza até meados dos anos 2000? Pois bem, vejam, como o grande foco nosso era a formação, e uma formação nessa perspectiva, né, de uma formação cidadã. E o que é uma formação cidadã? Que não apenas nós pudéssemos ter a apreensão das informações, dos conteúdos, né, mas principalmente que nós pudéssemos ir para a ação. Né? O que a Maria Vitória Benevides nos chama muito a atenção do conceito de uma cidadania ativa, que é uma cidadania que ela é ela prospera, ela se coloca, né, em campo, em atividades, em ações. E aí nós tínhamos no grupo, né, várias pessoas, educadores como a professora Vera Candô, da PUC do Rio, a Maria Vitória Benevides, na época era da USP, hoje já está aposentada, o professor Solon Viola, né, da Unicinos também, o professor Fábio Comparato, um grande jurista, né, no campo do direito, Dalmo Dallari, a Maria Nazaré Zenaide, da UFPB, e outros colegas que foram participando dessas atividades. E aí, a principal ação que nós realizamos foi o congresso, um grande congresso. Naquela época, nós conseguimos reunir 1.100 pessoas na Faculdade de Direito de São Paulo, né? A Faculdade de Direito da USP, e justamente contou com a participação de vários estudiosos no campo, principalmente do Estado Democrático de Direito. Tá? Esse era o grande foco, para que pudesse nos respaldar
o que, de fato, que Estado é esse que nós queremos construir, né? Que sociedade é essa que nós queremos construir? E aí nós precisávamos ir buscar o fortalecimento de conceitos básicos, né? Um conceito de Estado democrático, conceito de democracia, conceito de direitos humanos, de uma educação em direitos humanos, e que nesse encontro foi em 97, com a participação da Marilena Chauí, do Fábio Comparato, da Margarida Genevois, porque ela era a coordenadora da rede, foi quem presidiu esse congresso, né? E também do Dalmo Dallari, ou seja, e muitos outros colegas que vieram também a participar. E, além dessas atividades, esse grande encontro, eu acho que foi o primeiro passo, né, para dar visibilidade ao que era a rede, tá certo? E, após isso aí, nós conseguimos algumas verbas do Ministério de Justiça, né, que justamente, na época, a Secretaria de Direitos Humanos estava ligada ao Ministério da Justiça, tá? Para que nós pudéssemos fazer um trabalho que nós chamamos de capacitação em rede. Foi um momento que nós tivemos 3 polos, um no norte, em Belém, um no nordeste, em Recife, e um no sul, em Santa Catarina. E esses polos eram polos que nós chamávamos de irradiadores, com ações, principalmente ações de formação para o público de um modo geral, mas justamente quem mais aderiu a esse trabalho foram as organizações não governamentais, porque elas estavam passando já de um momento, talvez não passando, mas assim buscando fortalecer não apenas a militância, né, da defesa dos direitos, da reclamação das violações, porque a gente não pode esquecer que o período de 64 a 85 foi um período dos assassinatos, do desaparecimento de corpos, muitas mutilações, né? Muitas violações, sequestros, e justamente essas organizações elas vinham desse movimento, mas elas estavam procurando também um maior fortalecimento no campo da ciência, no campo do conhecimento, para até instrumentalizar mais as suas ações. Tá? E justamente foi nesse período que nós fizemos também várias ações, né, com debates, com capacitação, e fizemos um diagnóstico com 37 organizações não governamentais para saber quais eram os conteúdos básicos que eles tinham a maior necessidade de formação. E elaboramos um documento básico que nós chamamos de capacitação em rede, para exatamente ajudá-los a que eles pudessem compreender o que era educação em direitos humanos, que era um conceito ainda muito fluido. As pessoas achavam que o fato, né, de contextualizar o momento atual, contextualizar a sociedade, trazer uma educação problematizadora, porque a influência era muito forte também do Paulo Freire, né? Era suficiente para, vamos dizer assim, conceituar a educação em direitos humanos. E nós fomos, né, ampliando esse conceito, nós fomos revisitando esse conceito, né? E é bom dizer que, nesse período, nós já tínhamos o Programa Nacional de Direitos Humanos, que abarcava, né? Em 96, aí nós tínhamos o primeiro programa, depois em 2002 e depois em 2010, né? 2009 e 2010, quando ele foi realmente divulgado. Então, Aida, mas eu me lembro que a rede brasileira teve um papel importante para formar o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, que iniciou a política pública no Brasil, né? O que você teria a dizer sobre isso? Eu penso que essa foi uma das maiores ações que a rede contribuiu com o comitê. E por isso mesmo que, com a chegada do governo Luiz Inácio Lula da Silva,
né, com a perspectiva de trabalhar com os movimentos sociais, de trazer uma outra compreensão de política pública, que pudesse ter uma participação maior da sociedade, foi que justamente ao ser criado, em 2003, desculpem, ao ser criado o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, que aí já estava em uma secretaria, né, de direitos humanos, que tinha o status de ministério, sob a coordenação do Nilmário Miranda, né, que é um grande militante, um grande teórico também no campo dos direitos humanos, e que estava na presidência da República. Era justamente um governo que trouxe para si, né, esse tema, que trouxe para si essa discussão, esse debate, né? E aí, justamente, a maior parte das pessoas que estava da rede foi compor o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, em que eu tive, vamos dizer assim, a grande satisfação de coordenar o comitê, e a principal tarefa que nós assumimos no comitê foi elaborar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, a primeira política pública de educação em direitos humanos. E justamente isso era julho de 2003, e em dezembro de 2003, neste mesmo ano, 10 de dezembro, esse plano foi aprovado e foi divulgado. Ele não é uma lei, mas sim ele é um instrumento orientador de política pública para os sistemas de ensino, as organizações não governamentais, a formação de profissionais. Por isso que ele está organizado em 5 grandes eixos: educação básica, educação no ensino superior, educação para as organizações não governamentais, a organização para as organizações de mídia e a formação dos profissionais de segurança e no campo também da área jurídica. Então, o comitê absorveu demais a nossa ação, e aí, né, a Anaí foi uma das companheiras nossas nesse processo, como vários outros companheiros. Nós tínhamos em torno de 28, 30 pessoas, logicamente, que nem sempre essas pessoas participavam de todas as reuniões, mas assim, nós tínhamos essa tarefa, e que aí começamos a fazer várias ações, né, de capacitação no Estado, porque foi um compromisso assumido pelo ministro Nilmário Miranda, de que nós lançávamos o documento, que nós chamávamos até assim, um documento ainda preliminar para discussão, para o debate, né? E fizemos nos 26 estados e mais o Distrito Federal 2 rodadas de capacitação, de formação, né? Logicamente, nas capitais. Embora que alguns estados fizeram isso em vários municípios, né? E para que justamente nós pudéssemos fortalecer o debate, a ação e programas nesse campo, né? E foi aí que justamente a rede ela arrefeceu nas suas ações, porque esse grupo estava muito envolvido, e é importante a gente dizer que era uma ação muito mais ampla, porque, embora com poucos recursos, mas nós tínhamos algum recurso, né? E tínhamos também assim, a chancela de um governo federal, de uma política de governo federal. Então, de certa maneira, o comitê ele abarcou o trabalho da rede, e por isso que nós, né, decidimos, vamos dizer assim, diminuir o trabalho, não foi propriamente, não sei nem se diminuir, mas se reduzir de tal forma que a gente precisava, né, dar maior força, porque ainda acreditamos que, através das políticas públicas, que nós podemos realmente garantir direitos. Foi muito nessa perspectiva. Professora Aida, maravilha. A gente está já aqui, nosso tempo está esgotando, temos apenas 7 minutos. A professora ainda tem, acho que ainda tem mais uma ou duas perguntas. Sim, é por conta da rede brasileira, né? A rede brasileira de educação e direitos humanos, que está sendo retomada agora. E eu queria saber da professora Aida, não é, o motivo, não é, da retomada, as propostas e as atividades que estão sendo realizadas.
Bem, vamos tentar, né, ser mais objetivo. Então, a grande questão da retomada da rede brasileira foi o momento, né, de um retrocesso enorme do Estado brasileiro. E o Estado que está na nossa legislação, na nossa Constituição, como democrático de direito, então, vivenciamos um golpe, porque foi um golpe com o impeachment da Dilma, né? Um golpe foi midiático, um golpe que foi jurídico, sim, e que justamente a partir de então nós começamos a vivenciar uma outra concepção de Estado, um Estado neoliberal, um Estado mínimo, em que os direitos foram sendo, né, retirados, foram sendo diminuídos e que chegamos justamente a um governo, né, do atual presidente da República, que não apenas nega, como desconsidera totalmente a ciência, desconsidera totalmente o conhecimento, né? Reduz recursos para as instituições públicas, né? As instituições, inclusive, de fomento de pesquisa, e um país sem pesquisa, sem conhecimento, como é que ele avança? E foi justamente um grupo que, na origem, né, da rede brasileira, estava muito em ação, logicamente, cada um nos seus espaços, que a gente conseguiu reunir este grupo, agregando outras pessoas, logicamente, para que exatamente nós pudéssemos reativar. E foi isso que nós fizemos em 2020, com o primeiro Encontro Nacional de Educação e Direitos Humanos, que foi o momento, né, da instalação da rede, e a partir daí vamos realizando lives a cada praticamente 2 meses, organizadas pela Comissão Nacional, com o primeiro tema da live foi justamente sobre a ditadura, para que nunca mais ela aconteça, a gente precisa estudar. Tivemos também o que são direitos humanos. Vamos ter, no 3 de agosto, o que é educar em direitos humanos, e em setembro vamos ter justamente o trabalho sobre a contribuição do Paulo Freire para a educação em direitos humanos, e em dezembro o segundo encontro nacional. E, ao mesmo tempo, nós estamos em processo de organização. Já são 16 estados com coordenações estaduais e os outros estados com articuladores que estão nessa fase, né, de definição dos seus coordenadores. E hoje somos já uma rede, que eu digo uma rede que ela já está forte. Somos 400, em torno de 400 associados, como associados individuais, que é uma das possibilidades, né? E também em torno de 60 instituições governamentais, não governamentais, que estão justamente, né, trabalhando conosco. E para que em cada estado a gente vai enraizando, a gente vai trabalhando nessa perspectiva, no sentido de que, exatamente, né, nós acreditamos sempre que não existe, vamos dizer assim, sociedade democrática fortalecida se os movimentos sociais não estão fortalecidos. E é nesse direcionamento que a gente caminha, né, tecendo essa rede e chamando também. Aqui a gente faz, né, um convite às pessoas que atuam no campo da educação em direitos humanos, nos procurem para justamente ampliar, né, e tecer essa grande rede, e que justamente nós possamos sair do obscurantismo, do negacionismo, para exatamente uma nova sociedade mais justa, mais igualitária, né, e solidária. E é isso que a gente espera. Muito bom. Passando, então, para a professora Nair fazer o encerramento, a gente só tem mais um minuto e pouco. Então, eu agradeço a minha querida colega Aida Monteiro pela excelente contribuição que ela trouxe hoje, né, como uma histórica, né, desta trajetória da rede brasileira, nos seus 2 momentos, nos anos 90 e agora, né? E ela, como nossa coordenadora, então, fez este relato amplo do cenário brasileiro, e deixamos aqui a nossa mensagem a todos e todas que estão nos ouvindo e que trabalham com a educação e direitos humanos, que façam a sua filiação à rede, não é? Um grande abraço, então, a todas e todos os ouvintes. Muito obrigada. E obrigado, João Negrão, por essa oportunidade de divulgar a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos.
Eu que agradeço, professora Anaí, agradeço, professora Ida, e a gente volta na semana que vem, né? Um grande abraço Sim, para vocês. obrigada. Obrigada.